Galera, vamos continuar aqui nossa resolução de questões da prova objetiva do IME. Vamos pegar agora uma questão de física, que foi da prova de 2016 para 2017. Eu vou ler, você pega o material, vai acompanhando conforme for lendo e vai marcando os detalhes mais importantes, vai prestando atenção nos dados que a questão te fornece para a gente começar a fazer, beleza? Vamos lá então. Deu a figura, né? E ele fala assim, como mostra a figura, dois corpos de massa M e volume V estão em equilíbrio estático. Admita que μ é a massa específica do líquido, que não existe atrito entre o corpo e o plano inclinado e que as extremidades dos fios estão ligadas a polias, sendo que duas delas são solidárias, com raios menor e maior, Rzinho e Rzão, respectivamente. A razão Rzão sobre Rzinho para que o sistema esteja em equilíbrio é... Então você tem aí 5 opções para você marcar isso. O que vai acontecer então aqui? Você tem que pegar, no caso, e achar a razão entre o raio maior e o raio pequeno nesse sistema de roldanas que eu tenho aqui no meio. Primeira coisa que você vai ter que reparar é que naquele sistema de roldanas, gente, você não vai ter como ter a mesma tração nesse fio e nesse. Já tem uma pegadinha aí. Algumas pessoas ficam se perguntando, como que eu vou inserir os raios na história? E aí eu já te adianto, já começo por aqui. Você vai ter uma tração desse lado e vai ter uma tração desse aqui, ó, que eu vou chamar de telinha. Esse telinha vai se transmitir pontinho a pontinho até chegar aqui no bloco, ali no caso à esquerda, ok? E aí você vai perceber o seguinte, que esse telinha, embora você tenha uma coceirinha para falar que ele é igual ao T, ele não é. Eu tenho um torque, ou deveria ter, tenho tendente a acontecer, uma rotação aqui no meio. Você vai ver que o torque resultante é nulo, justamente porque não tem nada girando aqui. Mas como que eu chego a esse torque nulo? Tem aí uma força, telinha, distando R aqui do centro, R do ponto de apoio, tendendo a girar esse círculozinho aqui do meio no sentido, e essa tração azul aqui, distando o raio R grandão aqui do centro, tendente a girar o conjunto no outro sentido. E aí a gente sabe que para ter o equilíbrio, para nada girar de fato, que os momentos de uma força telinha e da força T terão que ser iguais. Então você tem ali, ó, que o telinha, vou colocar aqui, tá bom? Vezes R tem que ser igual ao Tzão vezes R grande, tá? Então vamos guardar isso daqui por enquanto, tá ok? Lembra disso daqui. Agora vamos para o bloco. No bloco aqui você vai ter o quê? O peso, mg, vai ter a tração, que na verdade é telinha, formando um ângulo beta com um plano inclinado. O plano inclinado por si só é de um ângulo alfa e a normal. Do que eu preciso? Você repara que a projeção horizontal aqui do peso vai ser o que, galera? Se aqui é alfa, aqui também é alfa, então isso vai dar mg seno de alfa. E ali a projeção da tração vai dar telinha cosseno de beta. Então de um lado eu vou ter o mg seno de alfa e do outro eu vou ter o telinha cosseno de beta, beleza? Então você pega e fala o quê? Que o mg seno de alfa de um lado será igual ao telinha cosseno de beta do outro, tá bom? Beleza, cheguei até isso daqui. Vamos guardar isso aqui por enquanto. Por outro lado também, a gente tem aquele bloco mergulhado no líquido. E se tem líquido, tem empuxo. E ele está todo mergulhado, então todo o volume dele vai entrar na história. Além disso, existe a tração T, que daquele lado, naquele bloco, né, está apontando para cima, e o peso mg do bloco, tá? Então as massas são iguais, os pesos são iguais. Como que eu vou equilibrar aquilo ali? Falando que empuxo mais tração telinha será igual a mg. E também ele me fala a densidade do líquido
e me fala também o volume V em função do qual a nossa resposta vai ficar, beleza? Então, olha só, a gente vai ter o quê? Empuxo, me veja, me VG, mais telinha, igual a M vezes G. Aí teremos que, passando isso para o outro lado, telinha vai ser igual a MG menos mi VG, ou seja, botando G em evidência, G que multiplica M menos mi V, tá? Cheguei a isso, guarde isso daqui por enquanto. E aí o que vai acontecer? A gente agora tem que pegar e partir lá para o outro lado. No final, a gente vai dar um jeitinho de colocar isso daqui lá na equação, aliás, aqui é o t, né? Perdão. Vai dar um jeito de colocar isso aqui lá na primeira equação. Então agora tem um telinha. O telinha, eu posso isolar ele aqui e falar que ele é o quê? Que ele é mg, tá vendo que se você der mole, você já troca as bolas aqui, né? mg seno alfa sobre cosseno de beta. Aí pronto, não tem mais jeito. Eu tenho que pegar aquela equação que tem a relação entre os raios e jogar todo mundo telinha e t dentro dela. Então vai ficar telinha, que é tudo isso aqui, ó, mg seno alfa sobre cosseno de beta vezes r igual desse lado ag m menos mv vezes, no caso, o cosseno ali, não, perdão, vezes R, né? Tô ficando caduco, é a idade, galera, vezes R. Aí você vai fazer o quê? Cortar o G de um lado do outro, vai pegar ele que é o R grande pelo pequeno, né? Vai pegar e faz o seguinte, ó, passa esse R para cá e passa isso lá para a esquerda. Vai ficar M, ou melhor, seno alfa, sobre cosseno beta, esse M já existia, e esse M menos mv vem para cá. Do outro lado eu vou ter o R grande sobre o R pequeno, tá bom? Só que aí, tendo isso aqui, ó, eu não chego à resposta ainda. Eu vou ter que ter agora a seguinte malemolência. Esse M que está aqui, para eu enxergar a resposta como eu quero, passar para cá como denominador. Porque se eu faço isso, eu não mudo nada. Vou apagar aqui, sei que você é um cara esperto, que já printou aqui a tela, beleza? Apaguei. Vambora. E aí, ó, o que vai acabar acontecendo? Você vai perceber que quando eu passar a massa M para baixo, que você vai ter o quê? Seno alfa sobre cosseno beta, aí fica 1 sobre. Aí aquele M menos mv dali, ó, vão ficar divididos por M. Então você vai ter seno alfa sobre cosseno beta. Aqui você vai ter 1 menos mv sobre M igual a R grande sobre R pequeno. Só que aí aquilo que está ali, ó, você pode passar para cima. Porque quando ele vai para cima, ele vai o quê? Elevado a menos 1. Então pronto. Você vai ter que um R grande pelo R pequeno é igual a seno alfa sobre cosseno beta vezes 1 menos mv sobre M elevado a menos 1. Tá bom? E aí você tem a resposta que você queria. Você vai ver que isso vai dar, no caso, isso vai dar aqui a sua letra seno alfa em cima, cosseno beta embaixo, que vai ser a nossa letra C. Tudo bem, queridos? Então, assim, questão da primeira fase, questão bem padrão de uma questão de... Então, aqui, ó, você vai ter que isso vai dar, então, vai dar a letra C. Beleza, galera? Questão padrão de primeira fase, questão que poderia cair tranquilamente, claro. Isso aqui é a prova do IME,
não é uma provinha qualquer, então você não tem limites para aqui a mitagem, tá bom? Então vê se ficou alguma dúvida, vê se você conseguiria fazer essa daí, senão tem que estudar mais, intensificar aqui essa sua revisão na reta final. Beleza, gente? Vamos seguir então. Bom, vamos lá, galera. Próxima questão aqui, questão 22 também da prova do IME, e ele fala o seguinte, da prova do IME objetiva, claro. Um corpo rígido e homogêneo apresenta seção reta com dimensões representadas na figura acima. Considere que uma força horizontal F paralela ao eixo X é aplicada sobre o corpo a uma distância de 1,5 unidades de comprimento do solo e que o corpo desliza sem atrito pelo solo plano horizontal. Para que as duas reações do solo sobre a base do corpo sejam iguais, a distância y em unidade de comprimento deverá ser o quê? Consideração, o C é unidade de comprimento, para quem não sabia, né? E aí vem as respostas todas em funções de cosseno e de seno de π sobre 3. Caramba! Aí o cara fala, como que ele vai chegar num π sobre 3 no meio disso aqui? Como que isso é possível? Tá? Bom, na verdade você vai ver que isso foi só uma forma meio de chavada, meio piorada de representar a resposta, que não tem nada a ver, não vai surgir um ângulo aqui do nada. A ideia não é essa, não. Mas assim, qual é a ideia da questão, né? Porque o enunciado é meio vago e algumas pessoas vêm perguntar muito essa questão pra gente. Você tem uma força que ela vai se colocar, ser aplicada ali na figura, num pontinho que está verticalmente a 1,5 unidades acima do solo. E aí, com isso, você vai ter que o corpo mesmo assim não tomba. Você pode voltar ao enunciado. Vamos voltar juntos? Você tem que reparar aqui, principalmente o que, galera? Que você tem que aqui, ó, ele vai, no caso, apenas deslizar sem atrito pelo solo horizontal. Se ele vai deslizar sem atrito pelo solo horizontal, isso já pode te garantir o quê? Que ele não tem tombamento, ele não vai girar em torno de si mesmo ou em torno de um ponto onde ele esteja apoiado, ou seja, a resultante dos momentos que se aplicam sobre ele é zero. E aí, como que a resultante dos momentos, né, vai ser zero? Repara que no caso aqui, essa força F para isso acontecer tem que estar exatamente no centro de massa da figura. E o centro de massa dessa figura vai ser calculado como? De tal maneira que ele vai ficar em função de y, que foi o único dado, a única letra que a questão me deu, além do 1,5. Então, qual é o roteiro da questão? Você vai pegar, vai calcular o centro de massa, o y do centro de massa, em função da letra y, e vai igualar no final a expressão que der, que você encontrar, a 1,5. Essa que é a ideia, beleza? Tá, vamos lá, agora o problema. Como que eu vou encontrar o y do centro de massa de uma figura como essa? Para você fazer isso, você tem que pegar e reparar no quê? Você tem 3 corpos extensos. Achar o y do centro de massa desses 3 corpos extensos é meio que fazer uma média ponderada entre os centros de massas individuais de cada uma delas. Se fossem vários pontinhos, você já partiria direto para essa média ponderada, com massa e localização. Massa e localização. Um M1 e um Y1. Um M2 e um Y2. Não tem aquela conta que é assim, ó? Y do centro de massa igual a M1 e Y1, mais M2 e Y2, e por aí segue, né? E aí você divide tudo isso pela soma das massas. Mas aqui, como eu não tenho pontos, eu tenho figuras, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Marcar e encontrar a localização do y do centro de massa de cada uma das 3 figuras, dos 2 retângulos e do triângulo equilátero, e depois juntar de alguma maneira para ter o centro de massa global da figura como um todo, tá? E isso você vai encontrar fazendo o seguinte. Nos retângulos fica mole de você ver qual é a altura do centro de massa de cada um, porque no caso você tem que aqui, ó, basta você pegar a metade da altura de cada um deles. Porque esse ponto tem que estar exatamente no centro da figura, que seria a interseção das diagonais do retângulo, que é onde eu tenho localizado o centro de massa e também aqui no caso de gravidade desse retângulo,
ok? Agora, para o triângulo equilátero, a gente sabe que ele vai estar onde? Ele vai estar aqui em relação ao triângulo a uma altura que vale o quê? 1/3 da altura total do equilátero. Lembra que é a propriedade do baricentro? Você do baricentro para cima tem 2/3 da altura. E do baricentro para baixo tem 1/3 da altura. E aí você vai ter o que você quer. Claro, o y total dele é daqui até lá embaixo. Mas aí é mole, né? Basta somar a altura do retângulo com esse pedacinho que você vai achar agora aqui. E aí, o que eu faço então? Vamos lá, né? Principalmente no triângulo equilátero, é que eu dependo um pouco mais da sua atenção, tá? Então, nele você vai ter o quê? Esse h sobre 3 aqui, esse h não é um triângulo equilátero de lado y, ó, como é que eu sei que é y aqui embaixo também? Se soma y sobre 4, y sobre 4, y sobre 2, isso vai dar um total de y. Então, são 3 lados iguais a y, realmente é equilátero. E a altura dele é L raiz de 3 sobre 2. Ou, como L é y raiz de 3 sobre 2. Logo, o y do centro de massa da figura que eu vou chamar de figura 1, aqui 2, aqui 3, vai ser o quê? É você fazer 1/3 da altura mais y. Ou seja, é isso aqui sobre 3, é y raiz de 3 sobre 6 mais y, tá bom? O y2 vai ser igual ao y3, onde eles simplesmente valem, h não, né? Valem y sobre 2, beleza? Tá, mas aí como que eu junto isso para dar o centro de massa global da figura? Você vai pegar e fazer aquela continha que é a média ponderada. Você pega aqui, ó, massa do primeiro pelo y do centro de massa do primeiro. Massa do segundo pelo y do centro de massa do segundo. Massa do terceiro pelo y do centro de massa do terceiro. Sobre a soma das massas. Porém, temos um problema. As massas eu não tenho e ninguém falou que elas são iguais. Porém, ele falou que as placas são feitas do mesmo material. E, galera, mesmo material, se você nunca teve essa explicação, guarda isso. Mesmo material quer dizer o quê? Mesma densidade. Mesmo material. Significa, então, ali que eu tenho a mesma densidade para cada um deles. E densidade é o que, galera? É massa sobre área. Ou seja, a massa vai ser a densidade vezes a área, tá bom? Então, ó, aquele ρ que eu vou ter ali vai ser o mesmo para cada uma das massas que eu vou calcular. O que vai mudar de um corpo para o outro é a área que eu vou estar usando. Então, por exemplo, a massa número 1, o que será a massa número 1? A massa número 1 vai ser ρ pela área 1, que é a área de um triângulo equilátero, que então vai dar y ao quadrado, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A massa número 2 e a massa número 3, né, são iguais às figuras como um todo. Então, vai dar a densidade para uma área, que é a área de um retângulo de base y sobre 4 e altura y, tá? Então, você vai ter ρ vezes y sobre 4 vezes y, ou seja, ρ y2 sobre 4, tá? E, de posse disso, eu posso finalmente chegar até onde eu queria. Você da frente, para você dar um print, tomar uma água aqui, aproveitar. Ok? Printa aí, galera, que eu vou apagar a figura, preciso do espaço dela, para a gente pegar e trabalhar isso daqui. Então, você lembra que no enunciado a gente precisa, no final, desse centro de massa para igualar a 1,5. É o que a gente vai fazer agora. Pô, a continha vai ficar meio chata, hein? É um pouquinho só. O que você vai ter aqui?
Fica então ali, ó. Isso que eu já sei que tem que dar 1,5 no final é igual, né? Não agora ainda. Seria igual. A primeira massa, M1, vai dar ρ y ao quadrado raiz de 3 sobre 4 pelo y1, que é isso daqui. Ai, começou a complicar. Mais M2, Y2 e M3, Y3. Vamos já multiplicar por 2, gente, porque a massa 2 é igual a 3 e o Y2 é igual a Y3, né? São duas vezes o mesmo termo. São duas vezes aqui, ó, só para ganhar tempo na hora da prova mesmo. Duas vezes o mesmo termo, onde a massa é ρ, y ao quadrado sobre 4, e a área, o y, perdão, vai ser y sobre 2. Embaixo, você vai ter ali ρ, y ao quadrado raiz de 3 sobre 4, mais ρ, y ao quadrado sobre 4, mais ρ, y ao quadrado sobre 4, e tudo isso igual a 1,5, porque foi o que ele falou, que isso no final tem que dar 1,5. Assim, falou diretamente, mas dentro do texto, o que ele te deu, é isso que a gente conclui, tá bom? Só que tem muita coisa para cortar, né? Vamos ver agora aqui comigo. Esse bando de densidade que eu inventei e nem tinha na questão, vai morrer, tá? Esses y ao quadrado também, ó, ele pode ser colocado em evidência em cima e embaixo, então eu vou cortar todos entre si, né? Que ficaria um y ao quadrado só em evidência em cima, outro embaixo eu cortaria um com o outro. E agora vamos ter cuidado para analisar bem o que sobrou. Em cima sobrou raiz de 3 sobre 4, que multiplica y raiz de 3 sobre 6 mais y. Afinal de contas, um dos y tem que sobrar, senão o que eu quero é ele, e aí eu ficaria sem nada. E aqui é 2 vezes y sobre 8, né? Que é 4 vezes 2 aqui. Ou sobre 4 se eu cortar. Embaixo, ρ é isso que eu já cortei, é a raiz de 3 sobre 4, então. Mais 1 quarto e 1 quarto, 2 quartos. Perfeito. Vou ter que agora pegar e jogar essa galera aqui para a esquerda. Estou multiplicando por 1,5. Estou multiplicando por 3 sobre 2, tá? Lembra que o 1,5 é a mesma coisa que 3 sobre 2. Então, quando eu pego e faço isso, eu vou ter o quê? 3 raiz de 3 sobre 8, mais 6 sobre 8, que é 3 quartos, né? Do outro lado aqui, já fazendo a distributiva. Raiz com raiz dá 3. Com 6 de baixo, corta dá 2. Vai ficar y sobre 8. Mais raiz de 3y sobre 4. Mais 2y sobre 8. A gente pode, então, pegar aqui e fazer o quê, né? Mantém o lado da esquerda como está. Fica aqui 3 raiz de 3 sobre 8 mais 6 oitavos. E aqui 2 com 1, 3y sobre 8. O denominador é o mesmo. E raiz de 3y sobre 4. Vai ficar então ali. Posso botar sobre 8 se eu quiser, né? Enfim. Beleza? Bom, galera. Só conferir aqui a continha, tá tudo certo até aqui, tudo bem, perfeito, lindo e maravilhoso, tá? Tá tranquilo, tá tranquilo. Bom, aí o que vai acontecer? Você agora vai ter que entrar e fazer uma continha bem chata, porque você vai ter que descobrir o valor do y, né? Não tem jeito. Vamos só subir aqui e tirar o MMC direitinho, que aí fica 3 raiz de 3 mais 6 de um lado, igual a 2y raiz de 3 mais 3y do outro, tá? Agora sim. E aí é que tá. Você pode isolar o y, passar esse caboclo aqui para o outro lado, para dividir, racionalizar,
tudo mais, né? E aí você vai ter que o y vai ser 3 raiz de 3 mais 6 sobre 2 raiz de 3 mais 3. E aí, vamos multiplicar em cima e embaixo, né? Por 2 raiz de 3 menos 3, ou por menos 2 raiz de 3 mais 3, né? E aí assim segue. Mas se você olhar para as opções, dá para você mais ou menos ver qual é o valor do y, porque não tem muito o que mudar. Tem um que fala que é cosseno de 60, que é meio. Se você jogar um meio aqui, não vai ficar igual um lado do outro. Tem um que fala que é 2 cosseno de 60, que daria 1. Se eu jogar 1 aqui, ó, não vai ficar um lado igual ao outro. Tem um que fala que é seno de π sobre 3, outro que é 2 seno de π sobre 3. Olha a sacastragem. Se você aqui jogar raiz de 3 no lugar do y, não. Você vai perceber que vai ficar o quê? Raiz com raiz dá 3. Vezes 2 dá 6. Fica o 6 que está aqui e esse 3 raiz de 3 que é igual do outro lado também. Ou seja, você vai ter direto o valor do y como você queria. Porque raiz de 3, dos valores que eu tenho dos senos de ângulos notáveis, se eu botar 1 sobre 2, fica raiz de 3 sobre 2. E raiz de 3 sobre 2 ou é o cosseno de 30 ou é o seno de 60, tá? Isso para te ajudar, é claro. Senão, você racionaliza aqui normalmente que você vai achar a mesma coisa que eu estou achando. Mas se você perceber que raiz de 3 é uma solução possível, aí você pode pegar e fazer isso daqui, ó. Para quê? Para forçar a aparecer um seno ou cosseno, como tá as opções. Que ele fez uma tremenda forçação de barra. É só para te fazer perder tempo, que ele não bota direto que o y é igual a isso. E aí, como eu tenho raiz de 3 sobre 2, das coisas que eu tenho nas opções, isso se encaixa como um seno de 60, como um seno de π sobre 3. E aí você vai ter um y que será 2 vezes o seno de π sobre 3. Como tem aí na letra... Realmente é isso? Sim, exatamente. Como temos na letra, no caso aí, letra D de dado, tá? Então, marca aí. E as nossas duas questõezinhas de hoje de revisão foram feitas. Pessoal, isso aqui é a parte aberta do site Fábrica D. E você que ainda não é nosso assinante pode agora pegar, no final dessa aula, esse cupom de desconto que está aparecendo e utilizá-lo para fazer a sua compra do seu plano, seja para a SpaceX, seja para o IME e para o ITA, seja para a SpaceX, para o IME e para o ITA ou até mesmo para o Enem. Então você pode usar esse cupom, vai lá em www.fabricad.online, usa ele para você se tornar parte da nossa família, ou então oferece para um amigo, se você já está com garra que vai passar esse ano, mostra para ele que ele com certeza vai gostar de estudar com a gente, beleza? Pessoal, então ao momento dessa gravação eu lembrei agora também que você já está meio que tenso para a prova do IME, então fica tranquilo, fica bem seguro, te desejo boa prova, não boa sorte, porque sorte você não precisa, mas prova é bom e acalma o coração, beleza? Então tenha uma boa semana, fica com Deus e fica com a gente, tamo junto. Um abraço, galera. Tchau, tchau.